Ao vivo, começando mais uma live, um assunto de suma importância, e hoje vou trazer aqui uma psicóloga que estará nos acompanhando e trazendo muita coisa boa acerca da ansiedade, que muitos aqui já sabem que é o mal do século. A cada ano as pessoas estão cada vez mais ansiosas, cada vez mais com problemas até sérios psicológicos aí em relação a esse assunto. Então nós vamos trabalhar sobre a ansiedade hoje, conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. E eu vou chamar aqui a nossa psicóloga que irá participar. Mano, ok, se todo mundo está me ouvindo, se o som está saindo ok, se está tudo certinho. Vai dar certo aqui, chegando ela, Cida Silva. Boa noite, Boa Cida. noite. Cida, tudo bem? Boa noite, Israel. Tudo bem? E você? Graças a Deus, tranquilo também. Tranquilo, graças a Deus aí. Não estou ansioso para a Não? nossa live. Aham. Eu tô um tiquinho, Nós um vamos falar. pouquinho. Ó, o Érico chegou aqui, falou que assistiu meus podcasts. Obrigado aí, Érico. Realmente tá chegando uma galera aí no meu Instagram que tem ouvido meu podcast, o Oratória Cast, o Comunicaflix. E é muito bom receber a todos vocês aí. Tá frio por aí, ô Cida? Friou um pouquinho hoje. Um Tá pouquinho bem frio, bastante. né? Aqui também, Friou. eu sou bem friolento, eu já tava hoje de jaqueta, de Eu blusa também. e tudo mais, porque o negócio tava feio aqui, né? Eu Maravilha aí. também, sou bastante Então, ô, friorenta. Cida, fala para nossa audiência aí, fala para o pessoal que está chegando aqui na live, quem é você, o que você faz, como você vive, se apresenta aí. Bom, em primeiro lugar, quero te agradecer pelo convite. Me sinto bastante honrada de estar aqui falando sobre um tema que, para mim, é o meu dia a dia, né? É o que eu vivo. Então, né, desejo boa noite. Espero aí corresponder à expectativa. E, gente, olha, vou falar uma coisa, viu? Fazer uma live com um professor de oratória é uma responsabilidade. Já fiquei pensando aqui nos meus vícios de linguagem. E, assim, sou um pouquinho ansiosa, né? Então, é um desafio estar aqui. Mas eu sinto bastante alegria. E a gente vai estar conversando aqui sobre um tema que eu acho que interessa para todos que querem vencer esse medo, né, de falar. É um medo que eu venho vencendo. Então, sou o exemplo vivo de que é possível. É possível a gente vencer esse medo. Falando um pouco de mim, eu não gosto muito de falar de mim. Eu quero até convidar vocês lá no meu Instagram. Tem um pouquinho de mim lá nos destaques. Eu sou psicóloga, né, há 15 anos. Me formei em Joinville, Santa Catarina. Hoje resido no Paraná, em Porã. Trabalho com psicologia clínica há aproximadamente 4 anos. Retornei para a psicologia clínica. Eu iniciei minha experiência como psicóloga na clínica, fui trabalhar em outras áreas da psicologia que não fosse consultório. Trabalhei em recursos humanos, então entrevistava muita gente. Durante 5 anos trabalhei nessa área. Depois fui trabalhar na área de psicologia social. Fiquei mais uns 6 Uhum. anos concursada e há 3 anos abri mão desse concurso para voltar para a psicologia clínica, que eu já vinha exercendo em horário alternativo, e me lancei nesse mundo e conheci as redes sociais e também criei um Instagram e comecei a fazer algumas Virou uma coisas para mim. blogueirinha. Virou uma blogueirinha. É um pouco longe disso, né? Venci aí alguns medos também de gravar vídeo e tô Que bom, que nessa bom. experiência. Olha, gente, até um ano atrás eu não tinha feito nenhuma live na minha vida. Tinha feito alguns vídeos, palestras. Assim, falar em público, eu já falava em público, mas para pequenos grupos, algumas palestras. Agora é diferente quando você grava um vídeo e você não sabe onde vai parar, quem é que vai ver, não é verdade? A gente está aqui na live, então a gente não sabe aonde vai chegar. O que é muito bom, né? Mas ao mesmo tempo gera aí um medo, né? Principalmente para aquelas pessoas, assim como eu, mais introvertidos, né? Aquelas pessoas que são um pouco mais ansiosas também. Então é isso. Então até um ano atrás eu não tinha feito nenhuma live. E em junho eu pensei, eu quero fazer uma live. Eu quero. E aí convidei uma pessoa muito querida,
E comecei. Eu acho que essa é a minha 10ª, acredito que seja a minha 10ª live. Ô, Então, mas ainda é um maravilha! desafio. Ainda, ainda é um desafio, gente. É sempre algo novo. Mas já não é mais aquela ansiedade do início, né? E continuando a minha apresentação, hoje eu trabalho com, então, como eu falei, psicologia clínica, atendo presencialmente aqui em Porã, que é a cidade que eu resido, e também online. Online eu atendo para brasileiros de qualquer lugar do mundo. E sou apaixonada assim pelo que eu faço. Adoro esse tema, ansiedade. É uma demanda muito grande, assim. A maioria dos pacientes trazem essa demanda, que é a ansiedade. E hoje a gente vive, não é, num momento aí que mais do que nunca, eu acho que esse tema é muito importante, né? Não só pensando na questão de falar em público, mas de modo geral. Além, me lidar com a cabeça, problemas, né, psicológicos, é um desafio muito grande, porque nós temos dois fatores, né? Primeiro, porque não é um problema tão aparente, né? Não é tão aparente assim que a gente chega e vê e percebe. Segundo, porque tem muita gente que não aceita, talvez um diagnóstico ali de um problema psicológico. Então, lidar com isso na atualidade não é algo fácil. Há um tempo atrás, tá, há algum tempo, falava que tinha que ir para o psicólogo, falava que tinha que ir para o psiquiatra, era uma ofensa para as pessoas. Dizia, tá achando que eu sou louco? Tá achando que tenho problema? Eu não tenho problema, não. E as pessoas se sentiam ofendidas. Agora, né, atualmente, principalmente depois da pandemia, com a chegada da pandemia, as pessoas estão procurando muito mais um auxílio psicológico. Por quê? As pessoas estão ficando loucas, estão ficando com problemas, as pessoas estão ficando desesperadas. Porque vem a pandemia, é emprego, é falta do emprego, é família que não se aguenta mais, é o trabalho que uma hora está bem, outra hora está mal, e as pessoas estão ficando desesperadas. Então, elas procuram um auxílio psicológico, né? E eu vejo tanto essa necessidade, essa importância de nós termos um psicólogo para nos auxiliar aí, cada vez mais. Seja bem-vindo, então, Exatamente. Cília. Obrigada. Exatamente. A pandemia foi aí um fator desencadeante, que a gente chama aí popularmente de gatilho, né? É um gatilho muito grande para, né, o desenvolvimento e para o aparecimento de alguns transtornos que talvez em condições normais, né, vamos chamar assim, entre aspas, sem a existência desse fator, seria mais tranquilo para muita gente. Né? E eu vou falar um pouquinho disso depois também, sobre essa questão de como é que se desenvolve, né, um transtorno de ansiedade, que é importante também. Maravilha. Cida, então deixa eu já te colocar na parede e fazer algumas perguntas para você aqui, tá? Sobre a ansiedade, eu trabalho com oratória, com comunicação, eu trabalho já há algum tempo com cursos offline. Você falou que a partir de junho começou a fazer live, eu vou te contar um segredo. A partir de junho do ano passado que eu comecei também a fazer lives no Instagram. Eu gravava de vez em quando alguns vídeos para o YouTube, mas o meu principal trabalho era offline, com turmas presenciais aqui na cidade onde que eu resido. E desde junho do ano passado eu falei, bom, com a pandemia eu não vou poder juntar a galera ali, fazer cursos presenciais, então eu vou partir pro online. Fazer stories, fazer lives e tudo mais. Para eu pegar o jeito aqui da ferramenta e conseguir deslanchar cada vez melhor. Com isso, tá? Seu vídeo deu uma travada aqui para mim, vamos ver se vai voltar. Eu quero já fazer uma pergunta para você. Voltou agora. Eu quero fazer uma pergunta para você, sim. Meus alunos, eles têm muita dificuldade acerca da ansiedade, né? Eles ficam ansiosos quando eles têm que falar em público, quando eles têm que gravar um vídeo. Eles sempre ficam pensando o que as pessoas vão achar de mim quando verem esse vídeo, quando verem essa minha participação, quando verem eu lá na frente do palco. Por isso que eu quero fazer a pergunta para você a seguinte: por que ficamos ansiosos, Cida? Maravilhosa pergunta, né? A gente tem que entender a origem das coisas para poder superar. A ansiedade, a gente tem que pensar no medo antes de falar de ansiedade. O que é o medo? Todos nós, não só os humanos, como os animais, têm essa emoção, o medo, como sendo um mecanismo de proteção. Então, a gente precisa ficar ansioso, a gente precisa ficar com medo, porque se a gente não sentir medo, a gente se envolve em muita enrascada. A gente não estaria aqui hoje
em termos de preservação da espécie, se não fosse o medo. Então, o medo faz com que a gente se prepare, que a gente tenha cautela e que a gente saiba como se defender se a gente estiver diante de um perigo. A diferença da ansiedade e do medo no medo, você está diante de alguma coisa que está acontecendo, uma situação, um objeto, um animal, alguma coisa ali no seu momento presente, você está diante do objeto, da situação causadora de medo. Você sabe dar nome. Tá? Já a ansiedade é aquilo que você sente antes de estar diante do objeto ou da situação que causa medo. Então, é a antecipação do perigo. Essa é a diferença. Fazendo uma analogia, imagina que geralmente as pessoas têm medo, sei lá, de cobra. Então, é simbólico até. Fala disso. Normal, né? Normal, né? Acho que dificilmente quem não tem medo de cobra. O medo você sente quando você está diante da cobra. Você encontrou uma cobra, ela está ali te oferecendo, a qualquer momento ela pode te dar um bote, por exemplo. Então, você está com medo. Então, o teu corpo está preparado para lidar com aquela situação. Já a ansiedade é quando você pensa na possibilidade de ficar diante da cobra. Então você pensa, e se eu encontrar uma cobra? E se eu não conseguir me defender? E se ela me picar? Então fica no e se? Mas você não está ali com a cobra. Entende? Então essa é a diferença do medo e da ansiedade. O medo você vivencia, sabe dar nome, é aquilo que está acontecendo de fato. E a ansiedade é a antecipação desse perigo. E para a gente entender um pouco mais por que a gente fica ansioso, então uma é a preservação da espécie, é a gente se proteger. Então a ansiedade faz com que a gente se prepare para situações. Para a gente estar aqui nessa live hoje, a gente precisou planejar, né? A gente teve que se preparar para estar aqui. Lá no trabalho, no dia a dia, a gente tem cautela, a gente tem cuidado, a gente faz o trabalho com qualidade. Por quê? Existe a possibilidade de algo dar errado. Né? Pensando na live, se a gente ficasse aqui pensando, e se der errado? E se ninguém gostar de mim? E o meu cabelo? E a minha roupa? E se não der audiência? E se eu gaguejar? E se? Então, aí já vai ficando uma ansiedade mais, digamos, mais exacerbada. Prejudicial. Do que se você... Prejudicial, exatamente. Então, a ansiedade, ela é boa, porque ela faz com que a gente se prepare, se planeje, tenha cuidado, né? Mas quando ela toma conta, ela paralisa, muitas vezes. A ansiedade faz isso. Então, muita gente está evitando, por exemplo, fazer uma live ou falar em público, porque a ansiedade muitas vezes está ali paralisando. Você fica tão preocupado com os e se, né? E se eu falar alguma coisa errada? E eu até brinquei, assim, na hora que eu estava pensando aqui no que eu ia falar, né? O medo, acho que não é de falar em público, acho que o medo é de falhar em público. É isso mesmo. Isso mesmo. E o falar em público, a exposição, é um dos maiores medos do ser humano. O primeiro grande medo, basicamente, as pessoas têm é o medo da morte. Então, quando a pessoa está muito ansiosa, parece que existe uma possibilidade, assim, é algo que parece que a pessoa vai morrer, que ela não vai suportar. Então, a ansiedade, o medo tem um pouco disso. E essa exposição gera um medo tão grande que a pessoa muitas vezes paralisa. Né? Então, por que a pessoa fica ansiosa? Agora, vamos pensar... Eu tenho alunos, né, ali meus alunos de oratórias, e alguns que eu percebo um quadro de ansiedade elevado, a gente vai fazer uma dinâmica, vamos lá, vamos dizer assim, a gente está em 10 pessoas, aí uma faz a dinâmica, aí a segunda faz, e esse aluno muito ansioso ele já começa, eu não vou conseguir fazer isso não, Deus do livro, não, isso aí eu não vou conseguir, e ele já começa a se boicotar antes da dinâmica ali, e ele fica todo, não, Deus do livro fazer isso, e não consegue, começa a passar mal. Tu tá dizendo assim que aí a ansiedade começa a prejudicar, porque ela tá travando aquela pessoa, jogando pensamentos negativos, e dessa forma ela não consegue se desenvolver, né? É nesse sentido aí. Isso. O pensamento negativo e o pensamento catastrófico, que a gente fala que é o e se, aquele cenário assim de que algo terrível vai acontecer, ele precede a ansiedade, ele vem antes da ansiedade.
Então, primeiro vem uma situação. Então, estou numa situação, conheço essa pessoa. Agora, É que ela sabe quem tá. que é que eu Então, estava deve ser seu referindo. aluno. Aham, entendi. Meu aluno. Tá. Então, a ansiedade tem esses 4 componentes, que é o pensamento, então são aqueles pensamentos de e se, né? E se, e eu não consigo, eu não dou conta, né? Envolve, então, pensamentos, o corpo já começa a apresentar sintomas ali de palpitação, falta de ar, a perna treme, dá aquela sudorese, a mão fica suada, a boca seca, a garganta, né? Eu falei do coração que acelera, tem gente que tem dor de barriga. Então, se a gente parar para pensar, é exatamente o que a pessoa sente quando ela está com medo. Uhum. Parece que Tá travou, não, funcionando né? o som aqui? Tá ok. É porque alguém me ligou Ok. bem na hora aqui, mas já desliguei. Aham. Beleza, vamos Não, lá, mas continua. não interferiu, não. Então, é isso. Então, ansiedade é isso. Envolve os pensamentos de medo, pensamentos de perigo. Esses pensamentos vão gerar uma série de reações fisiológicas. Por quê? Por que o corpo... Olha que interessante. Por que o corpo se manifesta com os sintomas, sendo que a pessoa só está pensando? Ela não está vivenciando uma situação de fato, ela não está vivendo um medo de fato. Mas por quê? Porque o nosso cérebro não tem a capacidade de diferenciar fantasia de realidade. Nosso cérebro não sabe se a gente está realmente diante de um objeto, de uma situação real de medo, ou se a gente está só pensando. Olha que interessante. Então, o cérebro interpreta que você está vivenciando uma situação perigosa. Te prepara Tá. para quê? Te prepara ou para fugir ou para enfrentar. Então, os sintomas da ansiedade e do medo são os mesmos. A pessoa fica no mesmo estado, fisiologicamente falando. E ela tem todos aqueles sentimentos, aqueles pensamentos. Por quê? Porque o cérebro não sabe diferenciar. Se ela só está pensando ou se ela está vivenciando. Então, é por isso que a gente fica ansioso. E ainda, para concluir o porquê que a gente fica ansioso, por quê? Vamos pensar agora num transtorno de ansiedade, que é aquela ansiedade mais patológica agora. Por quê? Que algumas pessoas desenvolvem esse transtorno de paralisar, de não conseguir vencer a barreira, por exemplo, de falar em público. Ela quer, mas ela não consegue. E aí a gente já pode pensar em traços ou um transtorno de ansiedade. Para uma pessoa desenvolver um transtorno de ansiedade, envolve vários fatores. Um deles é o fator genético, então é preciso que você tenha já uma genética, infelizmente, né, propicia, que A ansiedade, predispõe. a ansiedade pode ser genética, pode vir. Ela, necessariamente, ela depende de vários fatores. É como, imagina uma receita de bolo, você quer fazer um bolo. E esse bolo vai ser o transtorno de ansiedade. Vamos pensar numa ansiedade social, onde a pessoa tem extremo medo de ser avaliada negativamente. Então, a ansiedade, porque tem vários tipos de ansiedade. Depois, exemplificando com a ansiedade social, que a gente está falando de oratória, né, de apresentação, de falar em público. E aí muita gente tem essa ansiedade social, que é esse medo de se expor, medo do que vão pensar, medo de mostrar a imagem. Por quê? O grande medo dela é de ser avaliada negativamente. Então, imaginemos que essa pessoa tem esse transtorno aí, a fobia social, a ansiedade social. Então, precisou de uma genética, tá? Que é um ingrediente aí do bolo, tá? Fatores de personalidade dessa pessoa, seria o segundo ingrediente. O que mais? A história de vida dela, seria um terceiro. Um quarto ingrediente seria a influência familiar. Tá? E ainda, por Também é último, o importante. ambiente. Esse ambiente causador de ansiedade. Então, necessariamente, uma pessoa só vai desenvolver um transtorno, qualquer transtorno, mas vamos falar de ansiedade. Necessariamente, ela precisa desses vários fatores combinados. Não basta assim, eu tive um trauma, fui apresentar um trabalho na minha escola quando tinha 12 anos de idade, traumatizei. Não, não é suficiente. Precisou de uma predisposição genética, precisou de outros fatores para manifestar esse transtorno, esse problema hoje. É por isso que a gente fica ansioso. A ansiedade saudável, porque a gente precisa dela, e já uma ansiedade patológica, porque
teve uma combinação de fatores que predispôs a pessoa a desenvolver um transtorno de ansiedade. Interessante isso. Então, uma ansiedade de leve, ela até é tranquila, ela nos protege e nos prepara para algo, né? Eu lembro que em 2019 eu fui para o Chile, né? Eu fiz um mochilão, fui sozinho para o Chile, ficaram 8 dias lá. E eu lembro que alguns momentos antes da viagem eu ficava, ai, como será que vai ser? Será que eu guardei tudo? Será que a minha roupa tá certa? Será que eu não vou esquecer de nada? Cadê meu passaporte? E era uma ansiedade assim, digamos, ansiedade legal, era boa, porque eu estava esperando, né, aquele momento chegar de emoção, que seria a minha viagem para o Chile sozinho, fazendo mochilão. Até aí, então, é uma ansiedade saudável, igual você falou, né? Agora, se eu Saudável. ficasse ali pensando, eu não quero andar de avião, eu não vou para o Chile, vai que eu fique preso lá, vai que dá alguma coisa errada na montanha de neve, eu não vou não, e começasse a chorar e passar mal, aí seria um quadro patológico, talvez um problema que deveria ser tratado. É isso, né? Talvez, talvez. Imagina uma pessoa que precisa andar de avião na profissão dela, ou ela conseguiu um trabalho, ela precisa andar de avião, mas ela não consegue. Aí já é um outro transtorno que é a fobia específica. Ela tem uma fobia, um medo extremamente paralisante, exagerado de voar. Essa pessoa vai precisar de um tratamento ali para ela conseguir superar isso. Uhum. Entendi. Daí pode ser uma fobia, pode partir para o lado da fobia aí. Em alguns cursos meus, alguns cursos meus, eu costumo resumir, né, a depressão como excesso de passado e a ansiedade como excesso de futuro. Não sei se eu posso usar essa definição ou não, tá? Diz aí para você que é psicóloga, se eu posso resumidamente usar essa definição. Às vezes, resumindo, né, para o pessoal que está ali no meu evento, eu falo, gente, depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. Você pensa tanto no futuro, que não consegue viver o presente. Você acha que eu posso usar essa definição ou não? Mais ou menos. Dá para usar mais sim, ou menos. né? É mais ou menos. Porque, eu não vou falar de depressão aqui, mas vamos falar de ansiedade. A ansiedade pode ser, sim, ela está muito ligada ao que vai acontecer ainda, mas a pessoa também pode ficar lembrando do que aconteceu antes. Por exemplo, eu fiz uma live, foi uma catástrofe. Aí ela não consegue mais fazer outra live. Claro, ela está com medo do que vai acontecer no futuro, mas ela está presa naquele passado, naquela experiência negativa. Entende? Então, ela é excesso de futuro no sentido, assim, excesso de preocupação com o que vai acontecer. Mas ela também está ligada... Porque já deu errado uma vez. Passado. Daí ela fica, vai dar errado de novo, vai se repetir, você vai ser um fracasso, não vou conseguir. Então, é um misto. Igual uma pessoa que, ela, por exemplo, uma criança viu um acidente, teve um acidente com a família. Quando ela tiver 18 anos... ela não consegue ir lá na autoescola fazer a habilitação dela, não consegue pegar o carro porque ficou pensando, ficou marcado na vida dela aquele acidente passado e agora está gerando uma ansiedade quando ela chegou aos 18 anos e tem que fazer a habilitação ali, todo mundo fala para ela fazer a habilitação, só que ela não consegue. Ela fica nervosa, pensando na direção, e se der um acidente, e aí começa a prejudicar. Algo ligado com o passado, mas que prejudica o futuro dela. Exatamente. Maravilha. E aí existe até um outro transtorno, né? Eu não quero ficar falando de transtorno, mas que é o transtorno de estresse pós-traumático. Seria mais essa característica aí. Se o medo for muito ligado a um evento passado, a pessoa tem pesadelo, não consegue, ela tem pensamentos recorrentes daquilo, sem controle, né? Não se enquadra como um transtorno de ansiedade, ele é separado, mas também tem muitas características de ansiedade. Maravilha. Então Maravilha. dá para falar sim que é excesso de futuro nesse sentido, excesso de preocupação, né? Que pode acontecer. Maravilha. Ufa, posso continuar falando então. Ufa, ainda bem. Estava preocupado aqui. Ô Cida, deixa eu falar uma coisa agora que talvez muitos que estão aqui na live, que já passaram por isso, já viram alguém passando, que a gente está numa vibe, principalmente aqui no meio digital, do marketing digital, de cursos, de YouTube, vídeos do YouTube,
A gente recebe muitas mensagens assim que você pode, você é incrível, vai lá, se você quiser, você vai conseguir, quem quer dá um jeito, e começa a jogar essas frases, essas mensagens na sua cabeça. E eu tenho amigos que toda hora estão falando assim, eu consigo, se eu me dedicar, eu vou chegar lá, e ficam naquela vibe de querer fazer, mas nunca saem do lugar, tá? E às vezes a gente vê vídeos assim que falam, se você ganhar dinheiro, se você quiser ganhar dinheiro, você consegue, faça isso, e dinheiro, e acorde 6 horas da manhã todos os dias, vá dormir tarde para conseguir fazer os seus projetos. Isso pode levar a um quadro de ansiedade? Pode ser um gatilho, né? Um fator desencadeante da ansiedade. E eu fico muito preocupada com esse tipo de mensagem. Para algumas pessoas faz bem essa motivação, essa ideia de que tudo que um ser humano consegue, você também consegue, você pode tudo, você é capaz. E aí a gente pode pensar um pouquinho nas personalidades. Para algumas pessoas, para alguns tipos de personalidade, isso é bom, porque serve como um combustível. De repente ela já tem tudo ali predispondo ela para conseguir, né, tornar o que ela quiser, mas faltava um empurrãozinho. Então essa mensagem, essa ideia, né, de que você pode tudo, vem como uma motivação que impulsiona ela. Agora, se a gente já pensar numa personalidade que já tem algumas limitações, alguém que é extremamente sonhador, mas tem assim, uma baixa capacidade de realização, pode confundir ela acreditar naquilo, né? Se abrir para aquilo, tentar e não conseguir, porque não é muito ilusório também, né? A gente tem muita ilusão, ainda mais na internet, a gente sabe que tem. E algumas pessoas demoram para entender isso. Então é preciso bastante pensamento crítico, eu diria, nessa hora. Será que é assim mesmo? Será que eu posso tudo? Por exemplo, essa ideia de que você pode tudo, tudo que você quer você consegue, você é capaz de qualquer coisa, você pode ser o que quiser, não é verdade. Eu, por exemplo, mesmo que eu quisesse, eu jamais poderia ser uma jogadora de basquete. Quem me conhece pessoalmente vai entender o porquê, entende? Mas é meu sonho ser uma jogadora de basquete. Não, impossível, não vou ser, entende? Existem alguns critérios para eu conseguir alcançar isso. Outra coisa que você falou que me preocupa bastante é o marketing hoje, né? Essa ideia de que, né, cursos, faz isso, faz aquilo, compra esse meu método aqui que você vai ou se curar de alguma coisa, ou você vai ganhar muito dinheiro. E esse marketing, eu me preocupo com aqueles gatilhos, os gatilhos mentais, que bastante gente utiliza. Porque um dos gatilhos mentais é o medo, né? A escassez, o gatilho da escassez, que gera medo. Então a pessoa tem medo de ficar de fora. Então tá, ai meu Deus, se eu não adquirir esse produto, e ela começa a ficar ansiosa, gera uma ansiedade. Nossa, se eu não comprar esse curso agora, ele tá falando que é a última turma. Se eu não comprar agora, meu Deus do céu, eu vou perder, vou ficar de fora. Ela começa a ficar ansiosa. Eu tenho que trocar de carro agora, porque vai subir o preço. Tem que trocar, tem que ser agora. Entende? Então, aí é mais para quem faz o marketing, né? Assim, quem faz o marketing ter esse cuidado, né, com o lado humano também. Mas eu entendo que muitas pessoas que trabalham com isso não entendem também de transtorno mental, de ansiedade, não está muito preocupado com isso. Mas, assim, nós, psicólogos, a gente se preocupa um pouco. Porque a gente sabe que são fatores aí do ambiente que acabam contribuindo e alimentando, né, o desenvolvimento da ansiedade. Eu conheço pessoas que compraram já vários cursos, então tem lá 10 cursos. E aí eu pergunto para ela assim, e aí, quantos desses que você comprou que você fez o curso completo? Se muito, ela fez um. Deu para ela, mas por que você compra? Que na hora eu penso que vai mudar tudo, que vai dar tudo certo, que eu vou ganhar dinheiro, se eu acabo comprando, depois me arrependo. E assim as pessoas vão, né? Aquela ansiedade levando. O mundo capitalista te leva a isso, né? A gente tem aquela propaganda da televisão que fala assim, é só amanhã, no Magazine Luiza, né? E você fala, nossa, é só amanhã. Só que semana que vem tem de novo.
Tem de novo. E você vai lá e compra, e é só amanhã. E você tenta, às vezes, digamos assim, afagar aquela ansiedade, aquele seu desconforto comprando. Só que daí depois você pode acabar ficando triste, você pode ficar desanimado por ter gasto um dinheiro talvez que você não tinha, não alcançou os resultados, e aí o problema fica maior ainda. Uhum. Aí vem a frustração, né, que acaba alimentando a ansiedade e outros sentimentos. A gente está falando aí de comparação também, essa questão do tudo, voltando a essa questão do você pode tudo, né? Então, aí você tenta, você compra aquilo, aquele serviço, aquele produto, aquele curso, aquele método, você compra achando que é a solução. Ah, agora encontrei a solução. Aí você faz, se esforça, não consegue, né? Algumas pessoas podem concluir assim, eu sou um problema. Porque se todo mundo pode, por que eu não posso? Aí ela começa a alimentar a ideia de que ela tem um problema. É, isso mesmo. Então, aqui, ó, deixa eu só fazer uma pausa, pegar isso que a Cida trouxe para nós. Pessoal que está assistindo a live agora, que vai assistir depois, ou no YouTube, eu vou colocar essa live no YouTube. Preste muita atenção. Cuidado com tudo que você vê na televisão, que você vê na internet, tá? Você fica ali ansioso para comprar. Aprenda a controlar-se. Às vezes aparece aquela propaganda da pessoa chegando num carrão, assim, olha, eu adquiri isso, investindo em bitcoins e tal curso, fazendo tal método, e entra no seu estado mental. Aprenda a respirar, calma, respira, deixa para o outro dia, você analisa, aí você vê se vai comprar ou não. Porque tem muita gente que está na internet que fala que comprou carrão, mas às vezes o carro é alugado, às vezes pegou de outra pessoa emprestado. Né? Tenha cuidado com isso, com o seu estado mental, porque daí você vai comprar algo que você não sabe nem se é verdade, aquela ansiedade vai você gastar um dinheiro que nem tinha, aí depois vai ficar depressivo porque gastou o seu dinheiro que não tinha. Eu tenho uma amiga minha que ela comprou há algum tempo um curso muito caro, caro mesmo. E ela não tem recursos assim para gastar, né? E aí ela comprou o curso, que o curso vai mudar minha vida, eu vou ganhar dinheiro, isso aqui, blá, blá, blá. Aí eu falei para ela, depois que ela se formou, eu perguntei para ela, e aí? Já está faturando? Qual é o seu método? Como... Pois então, né, não deu certo, eu não consegui nenhum cliente, não sei o quê, blá, 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 blá. Falei, tá aí, ó. Deixou a ansiedade falar mais alto, deixou aquela vontade falar mais alto, gastou um dinheiro que não tinha, mas o principal depois você não consegue, que são os clientes, nesse método que você aí usou. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque pode levar a quadros piores, tá? Piores do que aquela ansiedade inicial. Inclusive, Cida, eu, agora fazendo um outro gancho em relação a isso, eu tenho uma personalidade, eu sou formado em analista comportamental, DISC, né? E a minha personalidade é do influente. O meu perfil comportamental é do influente. É aquele que gosta de fazer tudo ao mesmo tempo, que é animado, que vai na casa de todo mundo. E porque eu tinha aquela ânsia de fazer parte do grupo. Que se eu não concordar, se um amigo meu me chama assim, vem aqui em casa, nós vamos fazer um churrasco hoje. Mesmo que eu não podia, eu falava, vou sim, eu vou dar um jeito de passar aí. Porque eu tinha eu tinha aquele pertencimento, eu tinha que estar ali diante das pessoas. E eu aprendi hoje a segurar um pouco esse impulso que eu tinha. Eu sempre falo que eu vou olhar na minha agenda, eu vou ver se eu tenho tempo disponível. Eu falo, ó, depois eu te respondo. E isso me ajudou a não agir por impulsão, aquele impulso, né? De agir, de comprar, de falar que vai, de concordar. Isso me ajudou muito. Hoje eu sou muito mais tranquilo para comprar ali, né, qualquer produto, participar de qualquer evento, porque eu aprendi a me controlar. Aprendi a deixar aquela ansiedade, aquele estado mental passar e a fazer tudo com mais calma. Há 2 anos, eu comprava livros todo mês. Eu gosto muito de ler. E eu comprava em torno de 6 a 7 livros por mês. Eu vi um título, nossa, que título incrível. Ia lá e comprava. No outro mês, título incrível, comprava 6, 7 livros por mês. Eu fiquei 1 ano comprando livro, assim, 1 ano e meio mais ou menos. Só que eu lia 1 por mês, mas comprava 7 por mês. E agora eu tenho aqui uma pilha de livro aqui em casa. Ó.
Na Quando a gente biblioteca. não aprende. Tem uma baita na biblioteca aqui. Quando a gente não aprende a se controlar, pode levar a um quadro pior. Pode prejudicar de forma muito grande aí. Isso. É que as nossas decisões são tomadas, quer queira, quer não, pelo emocional. Mais que a gente pense assim, vou usar o meu lado racional aqui para tomar decisão. Dificilmente. Né? Você precisou ter essa consciência, agora você está conseguindo usar mais do lado racional para tomar essas decisões. E tem um exercício bem bacana, já que eu vou dar a dica aqui para vocês, dica de ouro, antes de tomar uma decisão. Então, surgiu um curso incrível que você pode ganhar muito dinheiro ou se tornar uma pessoa extraordinária, tal, né? E o pessoal do marketing faz isso muito bem. Faz um A Mariana exercício, até pega uma comentou folha. aqui, ó, que o marketing é forte, principalmente para ganhar dinheiro. Sim, sim, os gatilhos mentais, né? Eles sabem que as nossas decisões são tomadas pelo emocional, então eles usam o emocional, né? Então, antes de Uhum. tomar uma decisão, pega uma folhinha em branco, coloca aqui, ó, comprar o curso incrível X lá. Coloca o nome do curso aqui em cima. Aí você traça uma linha aqui na tua folha, coloca assim, vantagens, ganhos, comprar aquele curso agora. Desvantagens, perdas. Faz a tua lista. Aí você está usando o teu racional. Tá? Depois você olha a tua lista e fala, peraí, o que eu vou ganhar se eu comprar esse curso agora? Não, mas o que eu vou perder? E essa perda é assim, o que eu vou comprometer? O que vai acontecer? E aí você olha qual lado pesa mais. Porque senão a gente vai pelo emocional e acaba tomando mesmo decisões ali no impulso. Né? Então, essa dica aí Maravilha, do maravilha. exercício das perdas e ganhos. Tá? Já que você abriu essa parte das dicas aí, vamos lá, algumas dicas aí para nós conseguirmos controlar a ansiedade, conseguirmos viver menos ansiosos, que acredito que essas dicas serão de suma importância no mundo tão ansioso que nós estamos. Até deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu dou aula, né, à noite, geralmente eu dou aula à noite, e aqui na cidade teve um decreto em março. Mas antes de vir esse decreto, mês de fevereiro todo, a minha turma ia começar em março. Eu ficava ansioso. Será que vai dar decreto? Será que vai fechar? Será que pode? Aí cada notícia que eu via no jornal, eu estava ficando meio louco, meio biruta. Eu via a notícia, olha lá, fechou São Paulo. Ai, tantos casos, vai fechar aqui. Eu passava mal, não conseguia dormir. Não conseguia dormir pensando, achando que ia dar problema, eu não ia conseguir fazer meus cursos aqui, né? E aquilo me prejudicou de uma tal maneira que eu estava sentindo até fisicamente. Eu não fui mais na academia, desanimado, tá? Eu não estava dormindo bem, eu não estava comendo bem, tá? Só reclamava, brigava com os filhos. Por quê? Preocupado que a pandemia, que os decretos iam acabar com o meu curso, né? Ia acabar, eu não ia conseguir fazer o curso. Estava sofrendo muito por antecedência. E isso é terrível. A gente precisa se libertar disso, Cida. Por isso que, por favor, dá-nos uma luz. O que fazer para superar essa ansiedade, Cida? Por favor. Nessas horas eu queria ser uma fada, uma varinha, assim, gente, porque é a pergunta que todo mundo faz, né? Como que eu faço para acabar com a ansiedade? Como é que eu elimino a ansiedade? E aí, de novo, eu vou fazer um alerta, assim. Quando você vê um curso, um método prometendo acabar com a tua ansiedade ou eliminar a tua ansiedade, corre, corre, mantenha a distância. Principalmente se esse curso, se esse método estiver sendo oferecido por um profissional que não é psicólogo, não é psiquiatra, é alguém de alguma outra área, né? Porque tratamento de ansiedade é de domínio da saúde mental. Quem tem capacitação, qualificação para diagnosticar, e aqui eu falei para vocês, não falei de ansiedade, eu falei de ansiedades, porque existem 9 tipos de transtornos de ansiedade, por exemplo. Né? E a ansiedade, ela pode ser ainda sintomas de outros quadros. A pessoa fica, eu sou ansioso, sou ansioso. De repente, essa ansiedade é só um sintoma de alguma outra coisa. Né? Então, Uhum. primeiro que a gente não elimina, a gente não acaba com a ansiedade. Né? Como eu disse lá no comecinho da live, a ansiedade é necessária. A gente precisa desse sentimento, ele serve para nos proteger, nos preparar, para a gente ter cautela. Né? Então, eliminar, acabar, tira essa expectativa que isso não é real. Tá bom? Segundo, né, dá umas dicas.
eu fico com receio de dar dicas, porque a dica que serve para você pode não servir para mim, pode não servir para o outro. Mas vamos lá, de um modo geral, o que a gente pode fazer? Se a gente está falando que a ansiedade é pensamento, eu estou pensando, né, e se, né, todo decreto, e se. E aí quando você fica no e se, ou eu não consigo, não dou conta, e agora, parece que vem um cenário de uma tragédia acontecendo, não é? Então uma dica é, questiona teu pensamento, sabe? Olha para esse pensamento, por exemplo, ai meu Deus, e se essa pandemia não passar nunca? Ok, e se essa pandemia não passar nunca? Aí você pergunta pro seu pensamento. Tá, pensamento. Digamos que isso seja verdade, que essa pandemia não vai passar nunca. Qual a pior coisa que pode acontecer comigo? Né? Qual a pior coisa? Para e pense. Se essa pandemia não passar nunca, qual a pior coisa que vai acontecer comigo? Vamos lá. Quem estiver aí acompanhando, né? Você mesmo, Isaías. Então, assim, o que pode acontecer? Qual a pior coisa? Ó, o que pode acontecer, né? Pois é. Se. Eu me fiz essa pergunta, tá? Eu me fiz a pergunta, assim, o que pior pode ser? Mas olha a situação, Cida. Eu vou já aproveitar aqui, não me cobra essa consulta, não, tá? Não vai me cobrar, não vai mandar fatura aqui para casa, não. Eu fiz essa pergunta. Olha que situação complicada. Aí à noite, às vezes eu fazia esse questionamento, aí depois eu pensei, não, mas se não abrir, eu vou fazer tal coisa online, ter meus alunos lá e pá. Aí ia dormir. No outro dia voltava o pensamento de novo. Olha que situação estranha que a gente acaba passando, e daí vinha aquele desânimo, aquela preocupação de novo e tal. Eu à noite até conseguia ficar bem, ficava bem, né? Ficava pensando, não, vai dar tudo certo, a gente vai para frente, vamos fazer algumas coisas legais aí, mas depois voltava. Volta, e vai voltar. E vai, a gente vai eternamente estar com esses pensamentos ansiosos, não dá para se livrar disso. E é treino, gente, assim, é treino, não tem um jeito mágico. É você se entender, se conhecer, entender seus pensamentos, conhecer quais são os pensamentos que te deixam ansioso. Né? Isso você faz com autoconhecimento, você faz com psicoterapia, entendendo aí que pensamentos são esses. Tá? Vai questionando esse pensamento. Então, qual a pior coisa que pode acontecer? Sei lá, sabe? E vai questionando. Tá, e se isso acontecer? E se isso acontecer? Quando eu faço isso nas sessões de terapia e vou questionando a pessoa, geralmente a resposta termina em nada, não vai acontecer nada. Ou assim, não vai acontecer algo tão grave. A pessoa vai encontrar saída. Normalmente ela vai, entende? Então, na ansiedade, o primeiro cenário que vem é de algo muito ruim. Quando você começa dar corda para esse pensamento e desafiar ele, você vai entendendo, opa, peraí, não vai acontecer alguma coisa tão grave assim. Por exemplo, eu quero falar em público, quero fazer uma live. Meu Deus, mas e se a conexão cair? E se o meu convidado não aparecer? E se, né? Ok, e se a conexão cair? Qual a pior coisa que vai acontecer? Se o meu convidado não aparecer, qual a pior coisa que vai acontecer? Aí a ansiedade boa, tua, positiva, saudável, vai ter te ajudado a planejar opções. Caso a conexão cair, caso o convidado não aparecer, você vai ter se preparado. Aí se der um branco, tenho aqui minha folhinha com tópicos aqui. Entende? Mas não vai acontecer uma tragédia, algo muito ruim assim. Então é questionar. Essa é a primeira dica, aprender a questionar o pensamento. Não tentar, as pessoas tentam desviar, né, o pensamento quando está ansioso. Tenta pensar em outra coisa, fazer outra coisa, ok, também é bom. Mas não tenha medo do pensamento ansioso. Ele é como uma nuvem, ele vai passar. Daqui a pouco vai vir outro. E vem outro. É um ciclo. Tá? Então essa é a primeira dica. Legal, eu gostei disso. É importante a gente fazer esse exercício. Igual na minha turma, quando o pessoal está ali com medo de se apresentar em público. Uma vez eu já perguntei para o meu aluno, o que de pior pode acontecer? Vai cair em chacota? Vai virar um meme em rede nacional? Alguém vai morrer? Não, ninguém vai morrer da sua família. Né? É uma experiência que está passando ali. Então a gente se questionar nesse sentido é muito importante. É muito importante a gente se questionar
nessa questão aí. Maravilha, Isso vamos mesmo. lá. Aí você falou do medo. Aí você falou do medo, de novo um exercício aqui para vocês anotarem e praticarem. Fazer uma escada de medo. Eu até fiz um post acho que foi semana passada, retrasada, sobre isso, né? E assim, todo mundo te fala a seguinte frase, a gente lê muito, leio muito isso na internet. Ah, tá com medo, vai com medo mesmo. Né? Tá com medo, vai com medo mesmo. Mas como assim? Como é que eu faço isso? Porque falar é fácil, né? Ah, vai com medo mesmo. Ah, mas que É jeito? Tem um bonito, jeito de né? fazer Em isso. frases, é bonito. Uhum. Mas na prática, a gente sabe que o desafio é grande. Então, de novo, faça uma escada dos seus medos. Exemplo, eu quero. Estou usando o exemplo da live toda hora, gente, tá tudo bem? Uhum. Porque a gente está numa live, eu acho que pensando em oratória, comunicação, e hoje a gente está no mundo online, eu acho que a live representa bem esse desafio, que é o falar em público. Então, a live seria o último degrau da sua escada. É o medo maior, é estar lá na live, fazendo a live. Imagino que esse é o pior, né? O degrau mais alto da escada. E você pega e vai assim, qual que é o degrau mais baixo? O que dá para fazer? Por onde eu posso começar? E você desenha uma escada aí na tua folha. Então, digamos que no primeiro degrau você coloque, sei lá, eu me ver na câmera. É desconfortável me ver na câmera, vai gerar uma ansiedade. Só eu tô vendo, mas vai gerar um desconforto. Eu vou ficar olhando minha imagem, tá legal. Mas esse é o primeiro degrau. Se acostuma com essa imagem, se acostuma com esse estado desconfortável, primeiro. Depois você vai para o segundo degrau. Qual que será que é o segundo degrau? Digamos que seja você fazer um videozinho com um amigo, um videozinho informal. Oi, amigo, tudo bem? Estou fazendo aqui um vídeo para treinar, eu quero fazer uma live, mas morro de medo. Estou mandando esse vídeo para você. E aí você se acostuma, vai fazendo isso, vai pegando familiaridade. E aí você vai para um terceiro degrau, quando você já estiver acostumado com o vídeo para o amigo. Aí você pode, sei lá, gravar um vídeo para o seu Instagram. Seria um passo maior, né? Mas você já se acostumou um pouco. Então, você faz um videozinho lá, posta, entende? Vai subindo esse degrau. E, importante, quando você estiver indo para um degrau, usa alguma técnica que te acalma. E aí, gente, no YouTube você encontra, lá no meu IGTV eu coloquei os últimos vídeos também, são técnicas de relaxamento, técnicas de respiração. Pratica isso quando você estiver indo para esse degrau, que vai te ajudar a se acalmar. Então, existem várias técnicas. As mais conhecidas, mais indicadas, é a respiração diafragmática, que é um tipo de respiração onde uma respiração para se acalmar. E isso você encontra, como eu disse, nos Instagram, nos YouTube. Né? Já convidei vocês eu já gravei um vídeo assim também, lá no meu Instagram, no IGTV. Então, essas práticas. Relaxamento, existe uma técnica de relaxamento muscular, porque na ansiedade a gente fica tenso, então fica até duro aqui, né? E aí existe uma técnica para te ajudar a relaxar. Tá? Muito bom. Outra dica muito indicada. Só deixa eu fazer um parênteses. Só deixa eu fazer um parênteses aqui. Sabe que pessoa da oratória, da comunicação, não consegue ficar muito tempo quieto, né? Ele tem que falar. Uhum. Eu fiz um desafio da oratória recentemente, e cada noite do desafio a pessoa tinha que fazer algo nesse sentido da escadinha que você comentou aqui. A primeira noite o desafio era os meus alunos, aqueles que estavam participando, enviaram um áudio no WhatsApp para mim, se apresentando. Era só o áudio. Aí depois o outro desafio era conversar com pessoas desconhecidas na rua, né? E você não responder mais suas mensagens do WhatsApp para amigos ou no grupo da família por texto, e sim por áudio. Era a segunda noite do desafio. Depois o terceiro era você fazer uma apresentação para a sua família. Sabe quando vem o tio, a avó, tá todo mundo ali num jantar, você pede, pessoal, faz igual aqueles filmes chique que bate na taça assim, né? Todo mundo fica em silêncio. Bem, fica em silêncio. Aí você fala, eu quero agradecer aí a união da minha família, a todos que vocês estão aqui, porque daí ele sobe um degrau. É mais ou menos isso, né? E até por último, daí começa a gravar vídeos para postar nas redes sociais aí. Perfeito, é isso mesmo, gente.
Não adianta esperar a oportunidade, não adianta esperar o evento acontecer. Não, quando eu tiver coragem, eu vou gravar uma live. Não vai, você não vai ter coragem. Assim, do nada, eu vou gravar uma live. Ok, se conseguir, né? Que a gente consegue, parabéns. Mas para os mais tímidos, mais introvertidos, mais ansiosos, não é assim que vai dar certo. É passinho por passinho. Dá um passinho, se acostuma com aquele novo passo. Né? Procura, como eu disse, técnicas para se acalmar quando estiver fazendo. Quando aquilo for familiar, você vai subindo aí a tua escada. Vai chegar uma hora que você vai estar fazendo. E aí, com a prática, você vai aprimorando também. É outra coisa, é diminuir a cobrança ali da perfeição, de tem que sair tudo perfeito. Não. Falando nisso, acho que a gente pode terminar com essa dica, não ter medo da vulnerabilidade. Que muita gente entende que é fraqueza, que é você se mostrar. Por exemplo, na primeira live que eu fiz lá, eu falei, gente, olha, primeira live, eu não sei como é que salva. Se a gente tentar se mostrar perfeito, não, né? Ai, não posso mostrar que eu tô nervoso. Não, seja autêntico, porque daí você já, o teu público te acolhe, teu público se identifica, você se relaxa. Porque se você ficar tentando parecer não ansioso, né, e o ansioso tem muito disso, de tentar parecer perfeito, tentar parecer que não tá ansioso, gera mais ansiedade. Quando você se Com liberta certeza. disso, deixa transparecer, acho que é a dica, assim, valiosa também. Né? E por último, Olha só, dentro das dicas, só vou abrir aqui um pouquinho para o pessoal que me segue, tá? Algumas pessoas veem vídeos meus no YouTube, aqui no Instagram, as lives, meu podcast, igual o pessoal comentou aqui que me segue lá no Spotify. Eu vou dizer uma coisa para vocês: tem vídeos que eu gravo mais de 10 vezes. E isso que eu sou da comunicação, estou acostumado a fazer palestras e tudo mais. Tem vídeos que eu gravo mais de 10 vezes, até ficar bom. Tem aulas minhas que eu gravo. Teve uma aula semana passada, eu tinha que gravar 4 vídeos, né, recentemente aí para as minhas aulas. 4 vídeos. Eu gravei, no total deu 119 vezes esses 4 vídeos de 5 minutos cada um. 119 vezes gravando até sair bom. Mesmo nós que somos profissionais. A gente grava, a gente tenta, vou mudar, vou fazer dessa forma, melhora o roteiro. Faz parte você errar, gravar de novo, errar, gravar de novo, até chegar aí a uma perfeição. Tá? Então não se cobre tanto, igual a Cida comentou que perfeição tem que sair incrível. Por que eu não consigo na primeira e o outro fez tão certinho? É engano. A gente faz várias vezes até dar certo. isso, e aí aquela comparação, né? O seu bastidor com o palco do outro. Então parece que aquela pessoa com aquele vídeo tão bonito, tão bem estruturado, nossa, como é que ela conseguiu, né? E eu tô aqui tentando e não sai nada bom. Mas espera, você não sabe o que aquela pessoa passou, você não sabe quantos vídeos ela teve que fazer para chegar nessa qualidade. É isso que você tá falando, ótimo, né, ter falado isso. A gente baixar essa comparação também. E posso Vai dar a lá, última pode ir dica? agora. Pode ir, Não, pode ir. não vou nem chamar de dica, mas é o meu papel, assim, enquanto profissional, falar para você que a gente está dando dicas, está falando, mas ainda assim eu entendo que para muita gente, para algumas pessoas talvez, mesmo essas dicas não vão funcionar. E a gente precisa do quê? Bom senso. Peraí, não estou conseguindo. O que eu tenho que fazer? Vou procurar ajuda. Nós, psicólogos, somos preparados para esse tipo de tratamento, esse tipo de situação. Né? Você tem um medo, quer vencer a ansiedade, o profissional que você vai procurar é o psicólogo e, dependendo do caso, um caso mais grave, precisa de uma medicação, avaliação psiquiátrica. Então, normalmente o psicólogo já vai identificar se precisa encaminhamento para o psiquiatra, ou a pessoa vai no psiquiatra primeiro e o psiquiatra também vai encaminhar para o psicólogo. Por quê? O psiquiatra vai ver a questão mais biológica, do teu transtorno, medicação, isso é papel dele. Tá? Agora, o remédio não vai te ensinar, o remédio não vai te dar coragem para fazer uma live. Aí é aprendizado, é autoconhecimento, é você ir fazendo essa escada aqui, a gente faz junto com o paciente em terapia. Né? Dá para fazer sozinho, dependendo aí, né? Se você consegue, ótimo, vai tentando isso. Mas tem gente que não vai conseguir, que vai precisar de uma ajuda. E tá tudo bem, gente. Tá? Então, como você falou lá no começo da live, né?
Hoje em dia, ir no psicólogo já não é mais como era antigamente. Você ainda tem tabu, ainda tem muito tabu, mas já é uma coisa mais natural, mais tranquila, então não tem esse medo. Tá? Muita gente nem vai no psicólogo, meu Deus, o que o psicólogo vai pensar de mim? Gente, para! A gente está lá justamente para te ajudar. Maravilha. Legal, Cida. Legal, legal. Eu quero agradecer aí a sua participação, sua disponibilidade de estar aqui conosco, trazendo aqui informações muito úteis, principalmente para o lado aí do transtorno psicológico, transtorno mental, porque as pessoas precisam disso, precisam dessa orientação. Às vezes nós, como eu falei lá no início da live, né, às vezes a gente cuida da parte física aparente, mas esquecemos do principal, que é o lado mental. E hoje nós abordamos sobre a ansiedade aqui, que é o mal do século, né? E quando a gente aprende a lidar com ela, quando a gente aprende a ser menos ansioso, vivemos muito melhores. Ficamos muito melhores, com certeza. Por isso que eu quero te agradecer, Cida. Quero agradecer aí essas informações que você nos trouxe. O pessoal que está aqui na live ou que vai assistir depois, siga a Cida ali no Instagram dela, que ela tem muitas dicas, muitas informações para nos passar aqui, tá bom? Obrigada, agradeço de coração, gente. Espero que vocês tenham gostado. Israel, me coloca à disposição, tá? Para você, para o teu público, né? Ficou com alguma dúvida, me chama lá. Vai ser uma honra poder ajudar vocês aí nas dúvidas e qualquer outra coisa que tiver dentro da minha disponibilidade, do meu conhecimento. Tá bom? Agradeço mesmo de coração por essa oportunidade. Foi uma honra. Obrigada. Maravilha, Cida. Ó, meus filhos se comportaram, viu? Não deu grito e choro de criança. Ó, olha aí, Os ó. meus também. Meus também estão quietinhos. Que bom. Maravilha, então. Uma boa noite, até mais, Cida. Tchau. Boa noite, boa noite. Obrigada.